Olá, prazer pelas presenças, iniciando a nossa live do dia 22 de agosto, aliás, hoje é dia 23 de agosto. Vamos lá, um prazer pela presença, Juliana, Beatriz, a Beth Barreto. Então, um tema crucial, um tema que fala de desafios existenciais, depressão e suicídio, porém tratados à luz da terapia floral. E o trabalho do terapeuta floral, como vocês sabem, é este: é observar, compreender os desafios existenciais e transformar todas as informações recebidas do interagente, do cliente ou paciente, como queiram nomeá-lo, traduzir todas essas informações, todos esses desafios em um buquê de flores e tratar assim. Muito prazer pelas presenças, Márcia, Eslira. Florais de Minas está em festa. Na última sexta-feira nós tivemos a nossa primeira visita guiada, um projeto novo que inauguramos aqui, quando então o interessado vem e durante um dia conhece as várias partes dos Florais de Minas. O que representa, então, o que compreende a sede urbana com seus laboratórios, com a sala dos minerais, nosso espaço terapêutico, nossa parte administrativa. E depois, à tarde, esse visitante segue para o sítio, conhecendo os nossos vários espaços também, laboratório, subindo na torre, andando pelos nossos jardins e no final, aquele prazer de tomar um cafezinho mineiro com uma conversa que aquece a alma. Estão convidados. E continuamos em festa, porque agora na sexta-feira chega a turma para a imersão deste final de semana, cujo tema é Tarô, Arquétipos, Terapias e Vivências. Como vocês sabem, o tarô abordado como autoconhecimento, autotransformação, longe das especulações ordinárias. É isso aí, tudo conciliando, todos os temas sendo conciliados com a terapia floral. Muito prazer pelas presenças, Eliane, terapeuta. Isso aí, pessoal. E vamos então com a nossa conversa, depressão e suicídio pós-pandemia. O Breno já está aqui do meu lado, o Florencio também está aqui, sempre nos assessorando. E o Breno vai ter o prazer de mostrar para vocês pesquisas que demonstram o quanto que o índice de depressão e de suicídio aumentou a partir da pandemia. E nesse sentido a gente sabe que a pandemia não é um fato isolado. Ela vem dentro de um contexto desta etapa que nós estamos passando, dessa transição planetária. Aliás, já inauguro para vocês. O próximo tema da live abordará transição planetária e sempre relacionando o tema à terapia floral. Então, no nosso próximo encontro, nós já vamos falar de transições planetárias e como que a terapia floral pode nos ajudar neste processo. E ao falar de terapia floral, nós estamos falando de um conjunto também de atitudes, como nós gostamos de frisar aqui e de recomendar, leituras interessantes, processos de meditações. Muito prazer pelas presenças, Letícia, Roberto Moreira, muito prazer. Bom, a depressão era antigamente, na época de Plínio, na época de Dioscórides, conhecida por melancolia. E na tradução de melancolia, compreendiam doença dos olhos, doença da percepção. E é o que se nota. O depressivo tende a refletir também este comportamento depressivo, essa estagnação, essa apatia, esse isolamento no olhar. Um olho que pouco brilha,
um olho que não consegue se erguer para o céu. Aliás, um exercício bom para prevenir a depressão é sempre buscar a conexão com o céu, no sentido literal, observando, olhando para o céu, seja durante o dia, seja durante a noite, mas também olhar, conectar, encharcar das questões que vêm do céu. Isso refere-se à meditação. Bom, os olhos, sem dúvida nenhuma, refletem o nosso comportamento. E o olhar do depressivo é bem conhecido por todos que já estiveram presentes, já conviveram ou que já passaram por essa situação, mas nós, terapeutas, nós temos maneiras, métodos também de observar isso. É lógico que, em se tratando de observação do corpo, em se tratando de leitura de corpo para traduzir questões comportamentais, sempre vale a ética. Sempre vale a ética no sentido de não utilizar apenas essa referência que o corpo mostra como parâmetro principal. Mas uma vez observado isso, no caso depressivo, bem os olhos, a letargia, a apatia, a falta de interesse pela existência. Mas além de verificar isso nos olhos ou no corpo, qualquer que seja a outra manifestação, é prudente, é coerente que façamos também. Ô Raquel Marciana, tudo bem? Prazer pelo contato, prazer. É coerente, é prudente que associe esta observação com comportamento. Isso eu enfatizo muito também no livro dos chakras, Terapia Floral no Equilíbrio dos Chakras. Bom, e vamos lá então, pessoal, no sentido de compreendermos que a depressão caracteriza-se pela falta de sentido na vida, ou também quando nós colocamos sentido no que não tem sentido. Então, uma vida levada, uma vida domada por valores fúteis, tende, mais cedo ou mais tarde, gerar uma crise. Porque nesta existência, todos nós estamos passando por experiências, desafios, que podem ter uma característica, um tom mais crucial em determinados momentos. E se durante todo este movimento da existência nós colocamos nossos valores em questões sem valor, quando precisamos do valor da força interna, onde estará ele? Bom, mas aí uma questão muito boa. Como tudo tem dois lados, a depressão tem um aspecto muito positivo. A depressão representa um parto para que possamos, então, abrir a visão, a percepção. Até abro um parênteses aqui. Observem vocês que eu tenho sempre falado de percepção, visão. Nos dois últimos encontros, eu realcei isso, até mencionei a fórmula floral do sexto chakra, porque também, na nossa maneira de detectar, de analisar, o universo observado depende do observador. Uma frase clássica, mas que demonstra também o quanto que a percepção que temos do mundo demonstra também como nós vivemos neste mundo. Daí um segredo, daí uma chave. Expandirmos a nossa percepção. Expandirmos a nossa percepção para percebermos, então, as maravilhas que nos cercam. E a terapia floral, agora entro então aí com a terapia floral. A terapia floral é fundamental para esta situação, para a expansão de consciência. Mas prosseguindo aí, se a depressão, se não encontramos, não conseguimos decifrar o porquê da depressão, e se ela vai persistindo,
provocando cada vez mais aquele isolamento, aquela letargia, aquela falta de sentido na existência, a busca, a procura sem encontrar, isto pode culminar no autoextermínio, que é o suicídio. E alarmante tem sido o aumento das taxas de suicídio nesses últimos tempos, não só relacionado à questão pós-pandemia, mas esse processo de transição planetária, quando o coletivo e o pessoal estão sendo chamados a atenção para uma grande transformação. Uma transformação que muitas vezes vem pela dor, já que precisa-se quebrar as cristalizações. Assim, a terapia floral neste sentido, e aqui apresento para vocês o Quantum Luminis. Quantum Luminis é o foco da nossa conversa aqui também hoje, porque trata-se de uma composição muito rica, uma composição à base de água plasmática. O Breno explicará para vocês bem sobre essa água plasmática daqui a pouco. Essência musical, e a essência musical que está aqui dentro é muito especial. É a 9ª Sinfonia de Beethoven. Já imaginou o que é ingerir a 9ª Sinfonia? A essência musical se produz aqui nos laboratórios dos Florais de Minas de uma maneira muito especial. Quando então, no laboratório próprio para a produção das essências musicais, a água vai escutando, vai ouvindo a melodia sucessivas vezes e vai armazenando esta melodia. Como vocês sabem, a água tem a capacidade de captar, conservar e transmitir a informação. O efeito da terapia floral, o efeito da homeopatia, o efeito das essências musicais é consideravelmente poderoso devido ao elemento água que é utilizado. Com esse seu poder, com essa sua propriedade de captar, conservar e transmitir. E isto, nós nem precisamos recorrer à homeopatia, à terapia floral, às essências musicais para compreendermos esta questão da água. Haja vista o conhecimento, o culto popular de fazer uma oração diante de um copo d'água. E aí está. Bom, mas então, água plasmática, essência musical, que é a 9ª Sinfonia de Beethoven, já fica a dica aí, tá? Ouçam a 9ª Sinfonia de Beethoven, Ode à Alegria. Um conjunto de essências florais, que eu vou ter o prazer de apresentar aqui, e resolvi falar daquelas que têm a cor amarela. São muitas essências musicais da cor amarela aqui, já buscando, já trazendo essa conexão com o sol. E também cocções florais. Cocção floral é um preparado especial também feito no nosso laboratório, que utiliza as várias partes das plantas, só que segue o mesmo processo de extração das essências florais. Não utiliza só flores, utiliza as várias partes da planta. Bom, e para que serve o Quantum Luminis? O Quantum Luminis favorece o despertar de um sentido profundo da existência. Favorece a conexão com a graça divina, com a alegria de viver. Favorece a compreensão do propósito maior e mais autêntico da existência. A conexão com o eu superior. E é muito orientado, então, quando o indivíduo está muito centrado em seus próprios desafios, em suas próprias dificuldades, fazendo com que elas tomem conta de toda a sua existência. Observe. É uma maneira de perceber a existência. Quando, então, uma dificuldade, um desafio vem e a tendência tende a ser esta, porque nós, seres humanos, ainda não nos habituamos
Tudo isso é um treino, é um exercício. Nós ainda não nos habituamos a colocar as dificuldades nos seus devidos locais, nos seus devidos lugares, na sua devida dimensão. Então nós tendemos a dimensionar a dificuldade, e essa dificuldade, que às vezes pode ser uma questão específica do relacionamento, do trabalho, da saúde, ela tende a tomar conta de toda a vida, de todos os setores da existência. Mas pouco a pouco, como se diz, fazendo, um dia feito, nós vamos treinando. A questão é persistência e continuidade. Persistência contínua. E foco no que vale a pena, no que deve. Daí, buscar um sentido maior para a existência. O quantum Luminis favorece este propósito no sentido de despertar no indivíduo essa conexão com a força vital, com a energia solar que reside em nós. Se reside nas percepções que nós temos do céu, com as estrelas, com o sol, ela reside também em nós, levando em consideração aí a natureza holográfica de tudo e do ser humano. Bom, mas o que nós temos de essências florais dentro deste Quantum Luminis? Observem, eu vou apresentar aqui para vocês primeiramente as amarelas, tá? E quero demonstrar esta, que está bem no auge da florada, o ipê amarelo, a tabebuia. Planta popularmente conhecida por ipê amarelo, essência floral tabebuia. Tabebuia é parte do nome científico desta planta. E a essência floral tabebuia resgata esta conexão com as forças primaveris da existência. Observem, e tudo questão de analogia. Já explicando aqui uma das metodologias de pesquisa dos florais de Minas, para compreender, para entender a atuação de uma determinada planta como essência floral, busca esta orientação, esta observação, este estudo nas várias seções do conhecimento humano. E entre essas várias seções, eu destaco aqui a lei da analogia. E pela analogia nós percebemos o seguinte, maravilhosa, né? Maravilhosa. Pela analogia nós percebemos o seguinte, na época mais esticada da natureza, na época mais rude, quando tudo está seco, agora neste período, quando a própria planta do ipê amarelo deixa todas as suas folhas caírem e se apresenta ela, uma árvore como morta, de repente, ô Silvana, prazer pelo contato, saudades de você, tudo bem? Clarice, a Daniela Schutz, Daniela estará aqui nesse final de semana, participando do curso da imersão, ela e a mãe dela, prazer. Bom, voltando aqui, porque tudo é conectado, né? Já vai essa energia para todos vocês aí, a energia do ipê amarelo. Mas então, quando a árvore deixa todas as suas folhas caírem e se apresenta como morta, como um estado depressivo, de repente surgem aqueles rebentos dourados. Tabebuia está, de acordo com todos os estudos simbólicos, relacionada a revitalizar, a acionar as forças primaveris que existem dentro do indivíduo. Uma essência floral muito útil para o processo de autocura, muito útil para que possamos conectar com as forças de cura, com as forças de restabelecimento, de vigor que residem dentro de nós. E é importante esta compreensão de que tudo isto reside dentro de nós. É importante esta compreensão da conexão com o nosso aspecto mais superior, porque é justamente isto que tende a ficar fragmentado.
esta compreensão é que tende a ficar fragmentada e é esta falta de compreensão é que representa a depressão, o olhar para baixo, o não conectar com a nossa natureza celestial. Celestial no sentido aí figurado, naturalmente. Bom, e dentro do Quantum Luminis apresento ainda duas essências florais fabulosíssimas para a depressão, que também estão dentro daquela nossa fórmula floral composta. O Suclerium, é uma fórmula floral composta orientada para as depressões. São vários os tipos de depressões. Mas me fala aí, pessoal, vocês terapeutas, vocês têm notado o aumento de depressão aí no espaço de atendimento de vocês, nos consultórios? Diga aí, Daniela, diga aí, pessoal, o que vocês têm notado? Como vocês têm percebido essa questão pós-pandemia? Observem que este é o terceiro encontro que nós estamos tendo acerca desse assunto. Já falamos sobre ansiedade, já falamos sobre os medos, agora falamos de depressão e suicídio. Como vocês têm notado isso nos espaços de vocês? E que enquanto nós estamos aqui conversando, Daniela, sim, inclusive nos pets, perfeito, inclusive nos pets a Daniela tem notado ansiedade, depressão, né, Márcia? Inclusive em adolescente, sim, inclusive em adolescente. Pela pesquisa que o Breno vai demonstrar aqui para vocês, observe que nós estamos apresentando essas lives, essas aulas, tudo baseado em pesquisas da atualidade. E o nosso sentido nesse programa de aulas, neste horário, é conectar informações bem atuais. Então pegamos esse tema pós-pandemia com o nosso foco de atuação. Porque é também isso que nós temos observado no nosso espaço de atendimento. Adolescentes, né, Daniela? Uma grande incidência. As pesquisas têm demonstrado mesmo. As pesquisas têm demonstrado que a taxa da depressão aumentou consideravelmente em jovens de 18 a 25 anos e também em idosos. O Breno vai passar isso para vocês. Pessoas com muito surto histérico. Sim, também percebe-se isso, né, Beatriz Azevedo? Nas ruas, nos contatos sociais, na família, muita facilidade de explosão, muita depressão, suicídio, ansiedade, síndrome do pânico, diz a Glaire aí, Glaire. Pensamentos obsessivos, sim. Mas tudo isso, né, gente, todas essas dificuldades, tem também um propósito positivo. Tem também um propósito positivo, porque tudo isso quer dar um sentido à existência. Se a existência estava sem sentido, no momento crítico, tende a vir todos esses surtos, todas essas manifestações. Mas isto, se a gente souber traduzir, se não deixarmos culminar nesse ponto aí do autoextermínio, para o autoextermínio, nós vamos compreender, porque também há um axioma que é muito bonito de ser dito, mas também é maravilhoso de ser vivenciado. A dor só persiste enquanto a dor precisa cumprir a sua função didática espiritual. Quando cumpre isso, quando o indivíduo aprende o porquê da dor, ela desaparece. Desaparece no sentido de ser transmutada. Bom, e nesse sentido da transmutação, vamos aí para as flores amarelas. E observem que beleza da Sinapis arvensis, uma planta que é uma hortaliça muito conhecida, trata-se da mostarda, tá? Da mostarda. E é conhecida também a capacidade dela, assim, de fortaleza, porque as sementes da mostarda se conservam férteis até 50 anos. Até 50 anos elas se conservam férteis. E na fitoterapia, esta planta, a mostarda, que é uma hortaliça comestível, aliás, nesta época mais fresca, nesta época mais fria, agora já passou, mas elas estiveram no apogeu nesse inverno lá no sítio. Bem juntamente também com sonchos. Sinapses trata da depressão sem causa conhecida. Depressão endógena.
Uma depressão que tem, tantas vezes, um fundamento mais interno, espiritual, profundo. Bom, mas na fitoterapia, esta planta é conceituada como antiletárgico, o que confere também naturalmente essa virtude que recai no nível físico, né? Porque na fitoterapia nós vamos ter uma conexão mais com o corpo físico, mas essa virtude também é transferida para a essência floral, no aspecto comportamental do indivíduo. Então, antiletárgico, como fitoterápico, para dar ânimo ao indivíduo, mas como essência floral também para tirar dessa letargia que é bem típica do estado depressivo. E essas flores luminosas, elas favorecem a clareza que está dentro do indivíduo, o despertar dessa energia solar. Sinapse ajuda, sim, o indivíduo a perceber a onipotência interna, permitindo, então, o aflorar da vontade, da iniciativa, da ação serena, da alegria de viver. Uma essência floral que nós recomendamos muito naqueles casos que aparecem indivíduos que demonstram depressão e não conseguem encontrar a causa, justificar a causa dessa depressão. E também, aqui, sonchos, uma outra hortaliça, trata-se das flores da serralha. Sonchos oreláceos é o nome científico, e o termo sonchos vem do grego e quer dizer frouxo, mole. Interessante, gente, que essa planta, sonchos da serralha, ela aparece em vários locais. Agora, por exemplo, ela está aparecendo espontaneamente nos vários canteiros dos nossos jardins. É uma planta que nós não precisamos e nem devemos especificar um espaço para ela, um canteiro específico, porque ela vai aparecendo nesta época agora, antes da primavera, depois da passagem do sinapse e inaugurando já, preparando para a vinda da nebuia, ela vai aparecendo espontaneamente. Então agora no sítio, e a turma que vem para a imersão nesta semana, uma imersão que está com as vagas todas completas, tá? Mas já anuncio que no finalzinho de novembro, outra imersão estará aberta. Do dia 25 ao dia 27, de sexta a domingo, o sítio, os espaços dos Florais de Minas estarão abertos para receber vocês para a imersão. Bom, mas vamos aos sonchos. Enquanto o sinapse trata de uma depressão sem causa conhecida, sonchos qualifica aquela depressão com causa conhecida. Está depressivo porque às vezes passou por uma transformação na vida muito grande, não soube superar. Está depressivo por causa de uma tendência desse próprio indivíduo ao pessimismo. Aliás, essa é uma essência floral muito útil para o pessimismo. Muito, muito útil para tratar o pessimismo. Mesmo porque esta planta apresenta uma seiva leitosa. Observa a lei das assinaturas aí, uma seiva leitosa. E essa seiva leitosa realça a relação com o ancoramento maternal. E essa questão também dela sempre aparecer diante dos portões aí mostra aquela relação com pessoas, com situações que diante dos obstáculos tende a parar, tende a cessar. É uma essência floral sonchos muito orientada para os pessimistas, é uma essência floral muito útil para aquele tipo que tende a não acreditar no melhor, que tende a não acreditar no resultado de um tratamento. Então, como vocês sabem também, uma essência floral pode ser orientada para circunstâncias pelas quais o indivíduo passa, ou uma essência floral pode também qualificar um tipo
de personalidade. O tipo de personalidade Sonsos, por exemplo, é aquele tipo pessimista, que sempre recua, que sempre recua diante de qualquer dificuldade, que sempre pensa na pior consequência, no pior movimento de qualquer processo. Então, restaura sim. Restaura Sonsos em nós, no indivíduo, restaura a positividade, a fé e a esperança. Tem relação sim muito grande, tem relação com o arcano 17 do tarô, a estrela, que representa também o olhar para o alto. O olhar para o alto, buscando conexão, auspício divino, o divino que está em nós e está em tudo. Sim, aí acrescenta Beatriz aí, Sonsos é essencial para perseverar no tratamento perfeito, Beatriz. Perfeito, obrigada pela contribuição. Para aquelas pessoas que não acreditam no tratamento, já começam desanimadas, Sonsos deve ser colocado. Ô Simone, tudo bem? Aí de São José dos Campos, maravilha, né Simone? Oxalá, né Daniela? Oxalá, palavra que eu adoro pronunciar. Bom, e aí podemos tratar também de outros tipos de depressões. Depressão típica de asilo, que tende a aparecer mais com a idade avançada, que é o caso da borragine, que também é uma hortaliça, que é uma planta comestível, uma planta que na fitoterapia popular é muito útil para convalescências, para fortalecer. Borragina é orientada para os indivíduos pessimistas que, mediante o passar do tempo, interiorizam desesperanças. Talvez aquele tipo que já se sentiu muito útil, que já teve muita atividade, aquela mãe, aquele pai de família que tinha os filhos, foram criando esses filhos, mas com o passar do tempo esses filhos foram casando, foram mudando, a pessoa ficou sozinha. Quer dizer, isso não é o motivo para estar depressivo, mas a percepção do indivíduo. Observa como é que a percepção, ó. Vamos voltar lá ao ponto inicial. Depressão é igual melancolia para os antigos, que significa doença dos olhos, doença da percepção. Então, o exercício é, cada dia, cada momento, ampliar essas percepções com horizontes que buscam a verticalização, a conexão com o céu. Maravilha. Então, o tipo interessante mencionar aqui, gente, que borragina é uma planta que se apresenta com uma assinatura cabisbaixa. É, Beatriz, muito bom para as cuidadoras de pessoas deprimidas, para elas também, porque tem relação com esse arquétipo, né? E a Dani também acrescentou aí que os cachorrinhos, os pets, são também depressivos, porque os animais tendem a refletir o comportamento do dono, do ambiente. E toda essa clausura, todo esse isolamento que esse período pós-pandemia trouxe, também favoreceu esse estado de depressão. Mas outra vez frisando aqui, a depressão não é ruim. A depressão é um aviso para que algum outro movimento seja feito. E para aquele que então baseou a existência apenas em companhias no exterior, no mundo de fora, esse período de pós-pandemia, que obrigou ao isolamento, restringiu os contatos, esse período retirou todas essas possibilidades nas quais esse indivíduo colocava a sua sustentação. Mas é justamente, então, um convite para mudar a percepção, encharcá-la da luz amarela, e aqui é por isso eu apresentei essas várias essências florais, a maioria delas de cor amarela. O buquê de flores amarelas também é muito útil para isso, tá? Buscar essa conexão solar, com esse sol que está dentro de nós, esse sol que é uno com tudo. Esse sol que brilha e aquece a nossa alma.
E se aquece a nossa alma, aquece todo o planeta. Nesse sentido aí, alegria e bem-estar. Então coloca aqui a Beatriz. Na hora da crise histérica, é bom dar ao paciente psídio, sim, e artemisia, direto da fórmula estoque. Ela está passando o depoimento assim, psídio porque é muito útil para essa explosão, artemisia porque limpa esse campo profundo do indivíduo. Muito obrigada, Beatriz, pelas suas contribuições. Isso aí, Daniela, vamos mirar o belo. E outra vez repetindo aquilo que diz Yogananda. Se a sintonia não está boa, mude de canal. Mudar de canal significa alargar, expandir as percepções. E isso se dá como? Constantemente, diariamente, nos exercícios constantes. Muito prazer, pessoal, muito prazer. E eu vou passar agora a palavra para o Breno, que vai conversar com vocês também, e eu vou ouvindo daqui, tá bom? Um abraço com muito carinho. Então, compartilharei nas redes sociais dos Florais de Minas as fotos do encontro que eu terei aqui com o pessoal que vem para a imersão. Daniela, Inácia, pessoas mais daqui, pessoas do Rio Grande do Sul, diversas partes do Brasil. Mas em novembro, quando as nossas jabuticabeiras estiverem no auge da frutificação, também o sítio estará aberto para outra imersão, tá? E aguardarei vocês. Um abraço com muito carinho e vamos aí nessa sintonia. Nessa sintonia, buscando a elevação de consciência, a elevação do coletivo, a elevação do nosso querido Brasil. Beleza? E seguimos no próximo encontro com as modificações planetárias, as transições planetárias e a terapia floral. Passo para o Breno. Namastê. Boa tarde, uma alegria estarmos juntos de novo aqui nessa live. A Janamara já expôs algumas formulações florais que são bastante adequadas para tratar esse tema da depressão, né? Em seus vários aspectos, né? Eu gostaria de chamar a atenção para de vocês em relação a uma pesquisa. Na verdade, eu vou me ater a uma só, assim, rapidamente, para poder avançar, mas quem tiver interesse em fazer uma pesquisa segura, dentro de parâmetros científicos, né? Digita depois no Google assim, PubMed, P-U-B-M-E-D, que é a Biblioteca Nacional Americana de Medicina. Aí vai abrir lá o site do PubMed, vai ter lá a lupa, clica na lupa e coloca lá, por exemplo, depressão, pós-Covid, suicídio, pós-Covid, pode colocar em português mesmo, né? E vocês vão ver a quantidade enorme de artigos que demonstram que tanto uma coisa quanto outra, tanto a depressão quanto o suicídio aumentaram bastante durante e pós a pandemia, de uma maneira bastante assustadora, né? Alguém estava comentando aí que, não me lembro o nome mais, que teve notícia, acho que essa semana, do suicídio de 2 pessoas. Aqui na live mesmo alguém comentou. Aqui na nossa cidade também temos notícias parecidas, né? Bom, uma pesquisa brasileira com 9.000 pessoas com mais de 18 anos de idade, envolvendo todas as regiões do país, demonstrou que entre 2019 e o primeiro trimestre de 2022, a depressão cresceu 41%, de modo que é um índice um tanto quanto assustador, né? E os pesquisadores associam isso ao confinamento, às incertezas envolvendo os vários aspectos psíquicos e sociais, né? Psicossociais da própria Covid. Isso aqui não significa que nós estamos nesse estudo que
que seja somente pessoas acometidas pela Covid. Não, o estudo não faz essa distinção. São pessoas que algumas tiveram Covid e outras não tiveram o Covid, né? De modo que não há dúvida com relação ao aumento da depressão durante a Covid e pós-Covid. Então fique esse estudo aí com 9.000 pessoas brasileiras, mas fica a indicação para que vocês possam, quem quiser fazer a própria pesquisa, vai aparecer inclusive esta no PubMed, porque aí no PubMed vocês vão encontrar esses resultados no mundo inteiro. Talvez a Espanha seja o país que mais tenha aprofundado nos estudos relacionados à depressão pós-Covid, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a ansiedade e a depressão cresceram 25% no mundo apenas no ano 2020, né? Então é outro dado interessante. Ainda com relação à pesquisa brasileira, a depressão, já por região, ela aumentou em torno de 10% no Nordeste e 16% na região Sul. Então eles fizeram um mapeamento também desse aumento de índice de depressão também por região, né? Então fica aí, quem quiser depois aprofundar, mergulhar nesse trabalho, tentar fazer uma interpretação dos motivos pelos quais, né, há uma diferença nesses índices, uma diferença acentuada. E notou-se também nesse estudo que os mais afetados eram jovens entre 18 e 24 anos e idosos, pessoas acima de 65 anos, né? Agora, existe um outro estudo também da Fiocruz com relação ao suicídio de 2020, né, mostrando também esse aumento, né, e com base nos dados oficiais de mortalidade do Ministério da Saúde, né, e que mostram que os homens com mais de 60 anos na região norte, né, foram bastante afetados, né, o índice de suicídio lá aumentou 26%, né, e esse padrão também foi observado com mulheres acima de 60 anos. No Nordeste, neste caso, o aumento foi de 40%. Então, a gente teria assim, uma quantidade enorme de dados aqui, é só lançar no Google, aí vocês vão encontrar uma quantidade de estudos brasileiros e tudo, né, também, mas fica essa sugestão, quem tiver interesse em mergulhar mais nisso, entrar no PubMed, né? Bom, eu gostaria de chamar a atenção de um aspecto interessante, que a gente precisa ter um certo cuidado como terapeuta e mesmo como pacientes também, como somos também, né? De que a depressão em si, a exaustão, a baixa autoestima, ela não pode ser abordada assim de uma maneira muito isolada. A gente sabe disso. Qualquer estado de depressão, de angústia, de exaustão, de baixa autoestima, de sensação de fracasso, e etc, etc, ela, para o terapeuta floral, para nós, vamos dizer, caminhantes espirituais, é muito importante que tudo isso, todos esses sintomas, sejam sempre permeados por valores morais, né? Então, porque nós não podemos alopatizar a terapia floral. Se a gente está com depressão, toma isso. Nós não podemos remover sintomas, não é isso. Senão nós estamos tratando na terapia floral como se fosse uma alopatia. É claro que muitos estados depressivos, de angústia, de exaustão e de baixa autoestima, a Janamara acentuou isso bastante, né, exigem a busca de um significado, né? A busca desse significado é a condição sine qua non para a cura, né? Então, terapia floral trabalha com expansão de consciência, não com remoção de sintomas. É com aprofundamento, é com mergulho interior. Eu digo isso, que isso é muito importante, né? Porque muitas pessoas acometidas, por exemplo, por baixíssima autoestima, por sensação de fracasso, né, mas
digamos assim, fracasso porque não conseguiu alguma coisa que tem uma natureza profundamente egóica, né? Uma fantasia, uma ilusão egóica, e aí ela entra em depressão, entra em estado de baixa autoestima, de exaustão, entra com todos esses sintomas aí, porque queria fazer uma coisa que do ponto de vista moral é errada para a alma dela, não é boa para a alma dela. Então, nós precisamos enxergar a totalidade do ser, né? E não ficar apegado exclusivamente a um sintoma. Bom, mas nós estamos tratando aqui de depressão e suicídio que vem, vamos dizer assim, quase que coletivamente, né? É claro, mas mesmo sendo coletivamente, na terapia floral nós tratamos de indivíduos, né? Essas tentativas de, vamos dizer assim, de usar o mesmo parâmetro para várias pessoas diferentes, isso aí foge da metodologia, dos princípios filosóficos estabelecidos pelo Dr. Bach. Então, a individualidade terapêutica, né? A individualidade do tratamento, dos sintomas, das lições que precisam ser aprendidas lá, é a coisa mais sagrada, né? Então, assim, eu não estou querendo dizer que o sintoma negativo seja bom, estou querendo dizer, né, bom lá no fundo tudo sempre é, né, lá para a alma, né? Mas, digamos assim, eu estou querendo dizer que é preciso que isso seja tratado num contexto amplo, sistêmico, envolvendo então todos os aspectos do ser. Bom, do ponto de vista coletivo, nós vamos a partir da semana que vem, tratar nossas lives aqui com as transições planetárias, né? E as mudanças dos padrões vibratórios, né? Tudo isso que está ocorrendo coletivamente com a humanidade, como a terapia floral pode ajudar a clarear isso aí. Vou mostrar para vocês um artigo científico feito numa universidade canadense, em que mostra que nós estamos numa situação extremamente especial em toda a trajetória evolutiva da humanidade, em que o campo magnético planetário, né, ele, vamos dizer assim, o campo magnético intercerebral, humano, planetário, o valor dele coincide com o campo magnético de funcionamento neuronal, individual, neuronal, fazendo com que haja então um acoplamento do campo magnético coletivo cerebral com o campo magnético cerebral mais individual, e criando então uma estrutura magnética fractal, onde a parte, quer dizer, o indivíduo, o campo magnético dentro do ser dele, que é a parte, coincide em valor com o campo magnético coletivo, ou seja, todo se torna igual à parte. Isso traz consequências inimagináveis, mas eu vou explorar isso melhor a partir das próximas lives. Vou mostrar, posso disponibilizar para quem quiser o artigo, né, mostrando os efeitos para o bem e por mal dessa possibilidade de emaranhamento quântico do indivíduo com porções imensas da população, né? É possível hoje a pessoa ressonar com a humanidade inteira, através de um processo meditativo, ou através de certas emoções, ou mesmo com parcelas imensas da humanidade, tanto para o bem quanto para o mal. E isso podendo ocasionar mudanças psicoespiritual, comportamentais e até de origem genética. Não sou eu que digo isso, não. Vou mostrar para vocês um artigo científico de uma universidade canadense. Bom, esse assunto em particular, essências florais na transição planetária, vou estar tratando no meu curso presencial em Curitiba, agora 16, 17 e 18 de setembro. As inscrições estão em aberto, ainda temos algumas vagas, é limitado, porque eu acho que o espaço lá é limitado, mas eu acredito que ainda tem alguma vaga, né? Então, acho que entrando na agenda de cursos nossos, vocês conseguem. Agora, com relação ao sofrimento, isso que nós estamos falando, depressão, exaustão, baixa autoestima, suicídio e valores morais, a conexão entre essas coisas, nós vamos estar tratando disso também de uma forma mais particular no meu próximo curso de Jó, tratando Jó com essências florais, por que e para que sofremos, agora 3 e 4 de setembro. Esse é um curso online, né?
Já estamos com uma quantidade enorme, grande de alunos aí, mas todo dia está chegando mais inscrições aí. Então, tratando Jó com essências florais, por que e para que sofremos? Então, essa conexão então entre valores morais e sintomas de sofrimento, né? Nós vamos, claro, abordar isso aí, porque na medida que nós abordamos o sofrimento de Jó, nós estamos abordando aquilo que tem de maior interesse para a humanidade em conhecer, que é a razão do nosso sofrimento, né? Agora, esse mesmo curso estamos organizando aqui com a Zuma, acho que a Zuma está aqui na live, né? Está na live, né? Boa tarde, Zuma, obrigado por tudo. Nós vamos ter um curso presencial, o mesmo tema, né? Tratando Jó com essências florais, por que e para que sofremos, no primeiro fim de semana de dezembro próximo. Então, nós temos ele então em duas opções, online, 3 e 4 de setembro, e no primeiro fim de semana de dezembro, presencial aqui nos Florais de Minas. Nesse aqui dos Florais de Minas, como a gente tem um pouco mais de tempo, vou tratar também dos mecanismos de ação das essências florais. E aí, em particular, vou falar, inclusive, dessa novidade que é este produto, quanto Luminis, em particular, né? É o primeiro produto produzido aqui nos Florais de Minas com uma tecnologia mais avançada, né? Aqui, neste produto, ao invés de buscarmos flores assim, muito diferentes, com outra repertorização e tudo, nós modificamos a água. Essa água aqui é uma água diferente. Não é a mesma água de fonte proposta pelo Dr. Bach. Então essa é uma das grandes guinadas que nós temos proposto e temos feito aqui. Eu acredito que muitos outros produtos surgirão daqui para frente. Estamos o tempo inteiro pesquisando, né? E essa água aqui a gente chamou ela, é um termo novo, de água plasmática. Não é a água de fonte do Dr. Bach. Que água é essa? E por que essa água? Que está como base, né, onde se assenta a informação, se assenta os padrões curativos do quantum luminis. Essa água aqui, uma água obtida da seguinte maneira: nós pegamos o sal marinho do Himalaia em pedras de 2, 3 quilos, não é moído, né, integral, sem adição de iodo, importado direto do Himalaia, né? E pegamos essa pedra e reconstituímos a composição da água do mar do Himalaia, do antigo, porque esse sal do Himalaia está lá porque aquilo já foi mar, né? Já teve mar por ali. Então nós pegamos a água destilada, água deionizada, uma água H2O praticamente, e recompomos a água primitiva do Himalaia. Esse mar do Himalaia tem milhões e milhões de anos que ele não existe mais, mas nós temos essa água reconstituída aqui em nosso laboratório, partindo do sal do Himalaia integral, dissolvendo ele em torno de 8,5%, 9% na água destilada deionizada. Nós temos a água do mar do Himalaia ali com todas a sua riqueza informacional de uma terra primitiva, de uma terra muito antes de todos nós aqui, pelo menos no ponto de vista físico, né? E essa água, depois de obtido então reconstituído então a água do mar do Himalaia, nós, através de minerais, só com o uso de minerais, nós vamos tirando todo o sal. Trocas iônicas, vamos tirando todo o sal. Chega uma hora que não tem sal nenhum. Depois de dezenas de lavagens e trocas iônicas com outros minerais, ali vai ficar a água do Himalaia sem qualquer sal. Fica o que fica assentado nela são campos eletromagnéticos e campos gravitacionais, onde praticamente toda a tabela periódica dos elementos estão ali presentes, não na forma física,
mas na forma do potencial de vir a ser. Então, é um super nutriente informacional. É um quadro negro. Se esse quadro negro onde nós escrevemos, porque veja bem, quando o Dr. Boa fala a gente pegar uma água de fonte, é que nem que a gente pega uma água que esteja no escuro, né? É que nem um filme daqueles Kodak antigo, um filme que não viu luz, né? Só que essa água também escuta, é claro, ela escuta, ela vê, mas ela a água de fonte está mergulhada na escuridão, lá no meio das rochas subterrâneas. Então, quando a gente tira essa água de fonte, como nos ensinou o Dr. Bai, e colocamos com flores, nós estamos fazendo uma fotografia holográfica da flor, usando o sol, suas componentes a laser do sol, para poder gravar na água informações arquetípicas da flor. Bom, esse é um quadro negro, então essa água de fonte é um quadro negro onde eu escrevo, eu desenho, onde é possível esculpir, vamos dizer assim, o caráter arquetípico da flor. Então nós somos fotógrafos arquetípicos. Dr. Bai nos ensinou uma técnica fotográfica, holográfica, né? E essa água do Himalaia, que nós usamos aqui agora, nesse canto luminis, é um outro quadro negro. Um quadro negro muito mais intacto, muito mais virginal, muito mais primitivo, muito mais íntegro do que as nossas águas na presente situação evolutiva em que nós estamos. Então, nós avançamos para dentro desta água, porque essa água está muito mais próxima do Akasha. Ela ressona muito, reverbera muito mais fortemente com o Akasha. Bom, mas esse é assunto de um curso que eu vou poder tocar neste... Bom, eu dou curso aqui a respeito desse assunto, mas vou poder tocar nele mais brevemente no curso da primeira semana de dezembro, lá no curso de Jó, né? Bom, gente, eu não posso me estender muito, mas qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Espero que alguma hora vocês todos possam vir aqui nos visitar, quem ainda não veio, né? Muito obrigado por tudo. Namastê, fica com Deus. Gente, muito prazer pelas presenças e continuamos juntos. Semana que vem um assunto muito especial, transições planetárias e a terapia floral. Muito prazer. Obrigada pelas presenças.